A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos continuar aqui no nosso propósito de estudo do Evangelho de Lucas. Hoje já estamos aqui no capítulo 9 e vamos fazer a leitura a partir do versículo 10. É uma passagem conhecida por todos. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes e alimenta uma grande multidão. Hoje Jesus ele vai trazer ensinamentos valiosos para nós. Fique bem atento nessa leitura. Versículo 10. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para um povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão um lugar para comer. E onde ficar? Pois este lugar é deserto. Então aqui Jesus estava caminhando aqui junto com a multidão e Jesus trouxe ensinamentos sobre o reino de Deus. E junto com esses ensinamentos do reino de Deus, Jesus também traz os sinais do reino. Aonde ele passava, ele curava enfermos, expulsava demônios, ele operava milagres, ele mostrava sinais do reino. Por quê? Ele mostra que no reino de Deus não há enfermidade. No reino de Deus não há pessoas que precisam ser libertas. Então, aonde Jesus passa, ele cura e ele liberta. O interessante aqui é que Jesus caminhou o dia todo com aquela grande multidão e com seus discípulos. Provavelmente, já era noite e Jesus estava cansado. Mas os seus discípulos dizem aqui que aquela multidão provavelmente estava com fome. E aí os discípulos falam para Jesus: vamos liberar eles para ir embora, procurar algum sítio próximo aqui para que eles possam comer. Mas Jesus, ele não pensa dessa maneira. Jesus ele age de uma forma diferente. Ele nos ensina aqui que nós precisamos ter compaixão e precisamos ser acolhedores. Jesus estava aqui cansado. Seus discípulos estavam cansados, porque foi um dia de grande caminhada, de grandes ensinamentos, cumprindo a missão e o propósito que Jesus estabeleceu. Então foi um dia cansativo. E mesmo no final do dia, cansado, Jesus ele demonstra compaixão e acolhimento. Isso também serve como ensinamento para nós. Quantas vezes deixamos de acolher pessoas porque estamos cansados, porque estamos fadigados. Mas Jesus nos ensina aqui que nós precisamos exercer compaixão e ser acolhedor, mesmo diante do cansaço. Olha aqui o que Jesus faz. Versículo 13. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. E os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Olha só o que Jesus fez. Estava ali 5.000 homens. A contagem foi de homens, né? Provavelmente existiam mulheres ali, crianças ali. Então, com certeza, tinha ali mais de 10.000 pessoas. E eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E mesmo diante disso, Jesus pede para os seus discípulos pedirem eles para sentar-se ali, né? E ali ele pega os 5 pães e os 2 peixes.
E vamos só ver o que ele vai fazer. Mas antes disso, eu queria que você passasse a refletir sobre que Jesus, ele poderia ali operar um milagre, porque ele tem todo o poder para operar um milagre, sem precisar da ajuda dos seus discípulos. Mas o que ele pede? Ele pede para os seus discípulos ajudarem ele, a juntar aquelas pessoas, levar eles para um determinado lugar, fazer eles sentar-se ali e depois servir aquelas pessoas. É assim que ele quer de cada um de nós. Jesus ele não quer, ele quer nos usar para o seu ministério. Ele quer que a gente participe da sua obra, dos seus milagres. Nós temos essa missão. Jesus ele quer usar eu e você para que a gente seja um agente transformador desse mundo, um agente de milagre para esse mundo. E assim ele fez com seus discípulos. Ele poderia ter operado um milagre, estendido a mão e ter multiplicado. Mas Jesus não. Jesus pediu para os seus discípulos ajudarem. Então os seus discípulos participaram daquele grande momento, sendo obedientes a Jesus. Amados, nós precisamos ser obedientes ao direcionamento de Deus. Mesmo quando não faz nenhum sentido para nós. Fazia algum sentido? Tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Fazia algum sentido? Muitas vezes Jesus ele fala com a gente e nós ouvimos, mas às vezes a gente fica ali, mas poxa, faz sentido, né? Porque a gente olha através de uma ótica humana, mas Jesus quer que a gente vá além disso, que nós possamos olhar determinada circunstância com o olhar da fé. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que também era o próprio Deus, estava ali diante deles. E ali estava com 5 pães e 2 peixes. E vamos lá. Aí Jesus, versículo 16, aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Então Jesus ele partiu os pães e os peixes e entregou para os seus discípulos. Mas antes disso, o que Jesus fez? Ele olhou para o céu. E a palavra fala que ele deu graças a Deus. Muitas vezes passamos por algumas dificuldades na vida e murmuramos. E às vezes pedimos até explicação para Deus. Murmuramos, nossa, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas por que eu tenho passado tanta dificuldade? Por que em casa não tem uma carne? Por que em casa, né, a gente passa por tanta dificuldade? O que Jesus nos ensina aqui? Mesmo diante das dificuldades, nós precisamos olhar para o céu e ser gratos a tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Jesus nos ensina aqui a ter gratidão. Nós precisamos exercer gratidão a Deus. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar pelo pão de hoje, pelo pão de cada dia. Dar graça pelo pão de cada dia. E é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos agradecer o pão de hoje, né? Que Jesus, ele quer, nosso Deus, nosso Pai Celestial, ele quer dar o melhor para nós. E aqui ele continua. Daí ele parte ali o pão, ele parte ali os peixes e entrega para os seus discípulos. Novamente aqui, os seus discípulos estão participando do trabalho. Isso é vida ministerial. E Jesus quer que a gente participe da sua obra. E aqui ele continua aqui, versículo 17. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos, e com os pedaços que sobraram, aqueles
5 pães e 2 peixes alimentaram 10.000, mais de 10.000 pessoas. E além de alimentar mais de 10.000 pessoas, ainda eles conseguiram encher 12 cestos com os pedaços que sobraram. Jesus nos ensina que Deus faz além daquilo que nós pedimos, meus irmãos. Se a gente andar no propósito de Deus, se a gente acessar em adoração o profético de Deus, Deus ele faz além do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós vemos. Deus ele faz muito além. Irmãos, não se preocupe, confie em Deus, ande no Espírito, exerça esses ensinamentos, seja uma pessoa que tenha compaixão, seja uma pessoa acolhedora, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do cansaço. Creia na provisão de Deus, porque Deus é o dono de todos os recursos da terra e Ele é o Todo-Poderoso. Ele não deixará um filho seu mendigar o pão, como diz o salmista. Entenda que você precisa participar, que você foi chamado a participar da obra que Jesus quer fazer. Veja como é grande esse privilégio de poder ser discípulo de Jesus. Expresse gratidão para com Deus. Tenha vida de oração, converse com Deus, expresse gratidão, mesmo diante das dificuldades. E tenha toda a certeza que Deus faz muito além do que você pede, do que você sonha, se você permanecer nele. Essa é a palavra de hoje. Gostaria que você refletisse sobre isso e já começasse a colocar em prática essa palavra na sua vida ministerial. Nos encontramos amanhã. Deus abençoe.